Meu nome é Eduardo José Afonso, eu sou professor da Unesp Campos de Assis. Nós estamos desenvolvendo um trabalho de pesquisa, eu e o professor Paulo Henrique Martinez. Este trabalho de pesquisa é extremamente importante nos dias de hoje, porque faz referência a essa pandemia e todos os resultados, né, que podem redundar nessa quarentena com relação à sociedade e aos indivíduos. Então, a pesquisa foi pensada por nós dois, eu e o professor Paulo. Ela é baseada na metodologia da história oral, se desenvolve ali a história do tempo presente e fazemos esse trabalho, né? Pensamos esse trabalho justamente para poder dar subsídios a futuros pesquisadores e interessados que queiram, no futuro próximo, né? Ou daqui a algum tempo, pesquisar sobre de que maneira essa pandemia e essa doença afetou esta sociedade que, em termos planetários, foi obrigado a se trancar dentro de suas casas. Sabemos que nem todos estão trancados dentro de suas casas, grande parte da população tem que trabalhar. Isso também redunda num certo problema, né? Porque se por um lado se procura não estabelecer um espaço grande de convivência para que essa curva de infecções diminua, por outro, temos, né, esta necessidade de muita gente ter que trabalhar, nem todos podem estar como nós, a partir das nossas casas, trabalhando no chamado home office, né? Bem, nosso objetivo, como eu já disse, é, em primeiro lugar, contar com o apoio e o depoimento de pessoas ligadas diretamente ao hospital, né? Hospital, clínicas, médicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiras, pessoal da limpeza desses centros e dos hospitais, que nos permitam ter uma ideia de como esse grupo especificamente está vivendo e vivenciando essa pandemia e esse terror, né, da chegada cada vez maior de indivíduos num espaço que se torna cada vez mais exíguo para atendimento. Então, em primeiro lugar, é esse grupo. Em segundo lugar, pensamos em jovens e crianças da periferia, negros, né? Mas, na realidade, estamos aceitando depoimentos de todas aquelas pessoas que queiram falar sobre suas angústias, sobre suas perspectivas de futuro e, principalmente, sobre sua leitura atual dos acontecimentos. O estágio do desenvolvimento da pesquisa, estamos iniciando, né, mais ou menos, são 2 meses já que estamos trabalhando isso, alicerçados por um grupo. Eu trabalho lá no Campos de Assis com História Oral, né, sou do Departamento de História, e o professor Paulo. Trabalho com um grupo de alunos da graduação, são 6 alunos. Eles estão nos assessorando tanto na recolha desses depoimentos quanto naquilo que vamos processar daqui para frente, que é organização de um grande banco de dados, transcrição desses depoimentos. Esses depoimentos são feitos através de vídeo, né? Então, pedimos que as pessoas coloquem aí o seu celular na horizontal e temos também um tutorial com alguns pontos importantes que desejamos pensar, né, a partir do depoimento destas pessoas. Então, geralmente o que se pergunta é como a pessoa tem vivido nessa quarentena, se ela tem
que trabalhar fora, quais são as angústias dela nesse percurso, ou aquelas que trabalham em casa, como é que estão sobrevivendo diante dessa pandemia, não só em termos físicos, né, porque é algo limitador, como também em termos psicológicos, né, porque, afinal de contas, há muitas pessoas, eu acho que a maioria delas vive em locais estreitos, pequenos, né? Então isso provoca realmente um problema sério em termos psicológicos, né? Como se nós estivéssemos trancafiados num espaço de limitação das nossas ações. Então nós temos um plano inicial de 400 depoimentos, nós já temos 45 aproximadamente até agora, temos feito contato com muita gente. Ocorre que muitas são as pessoas que dizem, não, eu concordo, acho uma boa ideia, criar um banco de dados que no futuro sirva para que outras pessoas compreendam o que esta sociedade viveu, mas que na realidade acabam tendo certo receio de gravar, não sei se por vergonha ou por falta de organização de ideias, etc. Né? Mas estamos indo bem e eu acho que agora com a oportunidade da televisão, agradeço inclusive a TV Unesp, né, da cidade de Bauru e sem dúvida nenhuma os telespectadores que estarão assistindo a este meu depoimento, que nos auxiliem também. Esse trabalho é um trabalho que está aberto não só ao Oeste Paulista, mas a todo o estado de São Paulo e até ao Brasil. Nós temos, inclusive, depoimentos de pessoas no exterior, brasileiros no exterior, né, que têm nos enviado também seus depoimentos. Isto, com certeza, será muito rico no futuro. E aí há uma pergunta aqui: como a área de história pode nos ajudar a entender o momento pelo qual estamos passando? Bom, a história na realidade é também esse instrumento de compreensão da realidade. E por que eu digo isso? Porque esse instrumento de compreensão da realidade tem como base o que ocorreu no passado. Então, muitas são as pessoas que, diante desta pandemia, têm ido buscar informações sobre algumas pestes, por exemplo, a peste que assolou a Grécia, né, no século IV a.C., aproximadamente, a peste negra, que matou 1/3 da população da Europa na Idade Média, século XIV, a gripe espanhola, né, que também foi devastadora e que matou 50 milhões de pessoas. Então eu acho que indo buscar no passado estas informações, como é que a sociedade se organizou, como é que ela viveu essas terríveis pestes e como é que ela saiu delas, a história tem esse subsídio para orientar a nossa realidade atual. E é importante nos permitir que não ocorram erros e falhas, né, que a história registrou no passado e que nós, no presente, não precisaríamos estar repetindo. Né? Infelizmente, como memória e história, principalmente no Brasil, não são muito reconhecidas, né? Nós temos cometido muitos erros que podiam ter sido evitados até agora. Então, agradeço demais a possibilidade da TV Unesp de ter feito este convite, né, para que nós pudéssemos divulgar nossa pesquisa e estendo o convite a todos aqueles que estejam interessados a fazer contato conosco. Tenho certeza que a TV Unesp dará esta referência a todos aqueles que tenham interesse. Agradecer muito a audiência da TV Unesp, que eu sei que é muito expressiva, muito importante, né, no estado de São Paulo, e dizer que estamos à disposição para dúvidas de todas as pessoas que queiram ter mais informações sobre o nosso projeto.
Muito obrigado a todos e até lá.